O nosso assunto de hoje é sobre um tema que se arrasta, porque ele faz parte da nossa história. Aliás, foram 300 anos de escravidão. Em toda a América, o Brasil foi o último país a abolir a escravatura. E não dá para negar que até hoje a população negra enfrenta um grande desafio pela igualdade racial. E para falar sobre esse tema, sobre a luta contra a discriminação racial, nós recebemos hoje, no De Bem com a Vida, Janaína Ávila, que é jornalista, e o professor doutorando Nicolas Palisser. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Obrigada, Fernanda. É uma alegria estar aqui. Muito obrigada. Muito obrigado, Fernanda. É uma alegria estar aqui. Obrigada a você. Vamos do começo, então. E minha pergunta é para você, professor. Esta é a semana que a gente discute a discriminação racial. Por que depois de tantos anos nós ainda não nos livramos da discriminação, especialmente em relação aos negros? Basicamente porque o Brasil, foi forjado, nasceu, com base na escravidão da mulher, sobretudo da mulher, mas do homem também, da mulher e do homem negros, indígenas também, no primeiro momento, e nunca teve, de fato, uma política pública, para pensar e para reverter todo esse quadro. Então, se a gente olhar ao longo da história, então você está me dizendo que nunca nada foi feito? Não, coisas foram feitas sim, com certeza. Temos avanços e temos retrocessos. Só que a questão é, o Brasil, em algum momento, parou e disse, eu quero acabar com a discriminação racial, eu quero acabar com essa praga, que persegue, que segue a nossa sociedade. Você não vê isso ao longo da história. Ou seja, não tem um esforço da sociedade, de todas as instituições, sobretudo de todas as instituições, para, de fato, acabar com isso. Se fala muito hoje em racismo estrutural, que as ações de preconceito estão nos nossos hábitos, nas nossas falas, nos nossos pensamentos, que às vezes as pessoas nem percebem que isso existe. Mas vivem o preconceito, não é, professor? Com certeza. A discriminação, ela vai acontecer, o racismo ele vai segregar as pessoas, mas por ele estar na estrutura, por ele estar como uma estrutura de um prédio mesmo, que muitas vezes a gente não vê, mas você vê o prédio de pé, ele vai estar atuando, ele vai estar segregando as pessoas. E com certeza nos hábitos, nas piadas, por exemplo, são modos, de reproduzir e de perpetuar o racismo, a discriminação racial e várias outras chagas que a nossa sociedade carrega, Janaína, e você, como é que você vê essa situação? Você conta um pouquinho da sua história. Você já viveu situações de discriminação racial ou você nunca vivenciou uma situação dessa? Me conta um pouquinho. Eu costumo dizer não, eu me dei conta de que eu cheguei nessa luta antirracista muito tarde. Mas isso por causa do privilégio, que é uma outra questão que toca muito profundamente quando a gente discute isso. Eu me considero uma pessoa muito privilegiada, porque eu cresci numa família que tinha condições de me dar uma boa educação, então eu cresci protegida pelo amor dos meus pais contra essa discriminação. Então, por exemplo, quando eu era criança, acontecia de me chamarem de criolina na escola, porque eu era preta e fedida. Mas eu dava de ombros, porque a escola onde eu estudava, a escola particular, era do meu pai. Então, o meu privilégio me protegeu, de certa forma, dessas coisas. Então, eu costumo dizer que eu acabei sendo muito blindada por esse privilégio. Que aí a gente entra em outras questões da desigualdade social no país, enfim, todas essas coisas. Eu fui me dar conta da cor da minha pele quando eu mudei, quando eu fui morar fora do país. Aí, ali sim, a coisa veio e me atropelou como um trem, porque daí tudo começou a revirar e a voltar, e aí eu precisei, por uma questão de sobrevivência mental, de saúde mental. É claro que eu sofri discriminação, mas se eu for revirar tudo isso, agora vai doer demais, e eu não tenho uma estrutura emocional, porque me falta o estudo, essa consciência profunda do que é uma luta antirracista, porque eu cheguei tarde, e me reconheço, sabe, por causa do privilégio mesmo. Professor, então não é só no Brasil que a gente enfrenta a discriminação racial. Você poderia comentar um pouquinho como funciona a questão da discriminação fora do nosso país? Com certeza. O que é o mito da democracia racial? É a ideia de que no Brasil nós temos relações entre brancos e negros harmônicas.
a forma de escravidão que foi praticada no Brasil, nela, o português europeu, ele tinha relações, inclusive, né, relações sexuais, com a Índia e com a mulher negra. E disso nasciam os filhos mestiços. Ou seja, existia uma certa proximidade entre esses sujeitos, entre esses atores sociais. Só que essa proximidade, ela se dava, né, exemplificando, ela se dava de que forma? O filho do senhor de engenho tinha lá, né, eu não vou me lembrar o nome agora, mas isso fica muito bem exemplificado no romance do Machado de Assis, do Brás Cubas, né, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele tinha lá um negro, uma criança negra que brincava com ele. Ele montava nas costas dessa criança negra, ele batia, ele chicoteava, e no máximo ela dizia, ai, ai, nhonhô, né? Se a minha memória não falha nesse momento, é isso que, né, essa criança negra dizia. Só que essa proximidade, ela só ocorria enquanto a hierarquia social estava delimitada, ou seja, nunca que você veria a criança negra sentando nas costas da criança branca para fazer ela de cavalinho. Então, essa plasticidade, essa proximidade gera aquilo que mais tarde a gente vai entender como democracia racial e que depois vai ser, né, desvelado, né, vai ser desnudado por um sociólogo que se chama Florestan Fernandes, sociólogo paulista, e que ele vai mostrar que não existe uma democracia racial, ou seja, não existem relações harmônicas entre brancos e negros. O que existe é um mito que faz com que essas pessoas negras, pretas e pardas, se mantenham na base da pirâmide social. Comparativamente a outras sociedades, você não tem, por exemplo, nos países que foram colônias da Inglaterra, colônias da França, você não tem, por parte do colonizador, essa relação com o colonizado. Em países como a Itália também, a Itália tem uma história muito, muito particular, porque a Itália, durante o momento de separação, né, que os países europeus sentam para dividir a África e vão colonizar a África, a Itália ela tenta invadir, se eu não me engano, a Etiópia, o que é hoje a Etiópia, e ela não consegue. Porque a Etiópia tinha um exército, a Etiópia tinha as suas forças armadas, e ela se defendeu. E isso vira um vexame na Europa. A Itália passa a ser chacota da Europa. Então, a situação racial, a questão racial na Europa é muito forte, muito latente, e na Itália ainda muito mais. Enfim, diversos países tendem a tratar essa questão, né, de determinadas formas. E de acordo com a sua história. E de acordo com a sua história, com certeza. Existe um movimento de negacionismo, de minimizar a discriminação racial. Ultimamente, principalmente no ano de 2020, nós tivemos alguns casos emblemáticos de discriminação racial, que ficaram famosos na mídia, nas mídias sociais, na mídia televisiva. Parece que é distante, esparso, mas o racismo é constante. E nós vamos ouvir o depoimento de uma mulher que vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu estaria mentindo se eu dissesse que eu nunca passei por uma situação de discriminação, inclusive já passei algumas vezes, mas onde eu sinto o maior peso do preconceito é na área do comércio, em uma simples loja ou uma loja de autosserviço, em que o nome diz por si só, em que seria uma loja onde nós estaríamos à vontade para fazer as nossas escolhas, mas algumas vezes eu percebi que comigo não era bem assim. Eu percebia, né, a vendedora me rodeando, perguntando se eu precisava de ajuda, quando na verdade ela não estava querendo ser gentil. Em relação a mim, a gente consegue perceber. E também já aconteceu em supermercado, eu percebi as pessoas fazendo suas compras tranquilamente, quando na verdade eu estava sendo perseguida por um segurança a cada corredor que eu entrava. É constrangedor, é revoltante, e isso independe da forma que a gente se veste, que a gente se porte. Mas o que eu quero deixar aqui para você, homem e mulher preta, é que nós não devemos nos intimidar, não devemos nos coagir, nem deixar de frequentar esses lugares por conta desses tipos de situações. A partir do momento que eu sei quem eu sou e de onde eu vim, eu não admito que essas situações apaguem a minha identidade. E o que eu carrego sempre em mente é aquela frase que diz: retire-se com o seu preconceito, porque eu vou passar com a minha cor.
Janaína, você relatou algumas situações que você vivenciou no Brasil e fora dele, situações de discriminação. Você comentou que isso gerou um abalo de ordem emocional na sua vida, né, em razão dessas situações. Eu queria que você me dissesse o seguinte: o que faria diferença na sua vida, nas atitudes das pessoas? Eu acho que falta conhecimento, informação, vontade de tocar esse assunto, porque é doloroso até para um branco antirracista, eu imagino, passar por isso, de certa forma, e reconhecer essas situações. Mas eu acredito que que poderia melhorar se as pessoas tomassem consciência realmente disso. Consciência de que isso é um problema real, que afeta todos, que pode afetar a estrutura emocional de crianças, que afetou a estrutura emocional da minha avó, que nem tá aqui mais, para que eu gostaria de conversar com a minha avó sobre isso. E não tive essa oportunidade quando ela era viva, porque nem eu mesmo tinha consciência. Então, não adianta, eu acho que poderia melhorar muito a situação se a coisa, como está acontecendo agora, viesse a público, viesse escancarada e que isso fosse mostrado. Então, isso é uma coisa assim que a gente precisa, enquanto sociedade, parar de abafar o caso, parar de tapar o sol com a peneira, parar de fazer de conta que isso não existe por causa de um privilégio. Então, eu acho que isso podia melhorar a minha vida, mas podia melhorar a vida do meu sobrinho, que tem 3 anos, podia melhorar a vida da minha avó, que nem está mais aqui, para se poder reconhecer como uma mulher negra e ter orgulho de ter vindo do ventre de uma mulher escrava. E minha avó morreu com vergonha da cor da própria pele e ainda falando que a gente precisava casar com um branco para clarear a raça. Então, acho que isso é uma coisa que a gente precisa, é uma ferida que a gente precisa tocar, assim, não precisa deixar, não vamos deixar cicatrizar, porque senão vai cicatrizar mal e vai continuar gerando dores, revolta e tudo mais. Eu acho que isso é um trabalho de cada um, mas também é um trabalho que a gente precisa fazer junto. Professor, como a Janaína bem colocou, é por isso que é importante a gente ter essa data da luta contra a discriminação racial. Essa data, ela tem um efeito muito grande de ordem simbólica, e se nós olharmos, não é muito diferente da luta que teve o movimento negro no Brasil para instituir o Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. O que quer o movimento negro com, essa reivindicação de que haja uma data para a consciência negra? Infelizmente, ainda existem muitas distorções disso, né? Se tem consciência negra, tem que ter o Dia da Consciência Branca, e questões desse tipo. Mas qual é a real questão que está por trás? A real questão é isso que a Janaína disse. Nós temos um problema, nós temos uma ferida que precisa ser tratada, né? Que precisa ser tratada, bem tratada, para que possa, ser curada. Então, esse dia, você parar para refletir, você ter os meios de comunicação dessa sociedade debatendo essas questões e cobrando, não só debatendo, mas também cobrando efetividade, cobrando transformações, isso é fundamental. Professor Nicolas, muito obrigado pela sua presença no De Bem com a Vida, foi um prazer te receber. Igualmente, é um prazer, é muito bom ter esse espaço, poder compartilhar um pouco das coisas que eu estudo, tenho estudado, e ajudar de alguma forma naquilo que eu acredito que é a transformação, que é uma sociedade mais justa, mais igualitária. E é isso que a gente quer com o programa, transformar a vida das pessoas que estão nos assistindo. Janaína, muito obrigada por ter trocado essas experiências conosco, ter contado um pouco da sua história. Foi um prazer te receber, uma mulher batalhadora, inteligente, incrível. Muito obrigada. Não, eu que agradeço assim, a ocasião de colocar um pouco para fora dessas dores que a gente acaba enfrentando sozinha, Porque a mulher negra, antes de tudo, ela é uma mulher muito sozinha. Então a gente costuma falar, quando a gente se encontra entre mulheres negras, que antes eu era sozinha, agora eu tenho uma amiga, e em você reconheço uma amiga, e agradeço a oportunidade e de repente de acordar e chamar brancos antirracistas para essa luta, porque juntos, repetindo, a gente é mais forte. Muito obrigada. Obrigada.